morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, pois ressuscitaste, és invencível, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, a morte venceu, a morte venceste. Tumba vazia agora está. O céu te adora.
José, olha que lindo esse bebezinho. Ele é tão gracioso. Sim, Maria. Que bebê lindo. Deixe-me segurar um pouco. Ah, mas isso é tão lindo, não é? Não há como não se emocionar com uma vida, com um nascimento. Oh, me desculpem, que grosseria da minha parte. Deixa eu me apresentar. Bom, eu sou... Simplesmente eu sou. E nessa noite gloriosa, eu vim lhes contar acerca de uma promessa. O dia em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O dia em que o próprio Deus veio à terra. Tão pequeno, tão frágil, como um bebezinho, mas tão justo e poderoso. Então vamos ao início dessa história. Vamos onde tudo começou. Mas não se enganem. Essa história não começou onde os olhos humanos puderam ver. Não começou numa simples manjedoura. Na realidade, essa promessa já está declarada desde antes da fundação dos tempos. Então, vamos de fato voltar ao princípio de todas as coisas. E no princípio, criou Deus os céus e a terra. Porém a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ai, que graciosa luz. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. A luz que andou pelos becos e vielas dessas ruas. Não faz sentido, não é? Um sol caminhar e iluminar apenas uma rua. Bom, não vamos nos perder na história. Vamos voltar então. Deus criou os céus, a terra. Ele fez os peixes para o mar, as aves para os céus. E Ele fez os animais para caminharem e viverem sobre essa terra. E chegou aquele dia em que Deus criou o homem. Do pó da terra Ele o formou segundo a sua imagem e semelhança. E todos os dias eles se encontravam naquele jardim glorioso, lindo. Até que um dia o homem caiu. E houve infeliz separação entre a criação e o seu Criador. E então houve o castigo. Do suor do seu trabalho, o homem teria que conseguir o seu sustento. A mulher sentiria dores no seu parto. A serpente também foi castigada. E entre ela e a mulher colocou inimizade. Mas desde lá já havia uma promessa, que o seu descendente pisaria na serpente com o seu calcanhar. Mas hoje não é dia de tristeza. Hoje não é dia de nos entristecermos com a queda de um homem, pois não se trata da queda de um homem, e sim da esperança carregada pelo homem. O
nascimento de Jesus manifesta a verdade de que Cristo deve ser chamado de Deus conosco, porque Ele é Deus, da mesma natureza do Pai. Foi isso que João testemunhou. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Anjos e antigos profetas anunciaram o meu Senhor. Hoje a profecia doce promessa se concretizou. Um choro na noite quebrou as trevas, ele nasceu. Ali na manjedoura está a alegria de todos nós. Cristo, nosso Messias, conosco sempre, Emmanuel. Pois o céu finalmente Abriu as portas e está aqui. Forte Deus, Ele é a sua graça nunca termina. Deus de amor, Ele é o Alfa, também o Ômega. Ele não termina. Meu Deus de amor, eu sei que Ele é também o Deus conosco. Oh, Deus conosco. Deus conosco. Sua graça
Deus conosco. Deus conosco. Emanuel. Vamos voltar à nossa história. E vejam, vamos dar um salto nesse tempo. Vejam a hora, já tem se passado. Não resta muito tempo, então vamos acelerar isso. Emanuel me trouxe uma memória grandiosa e espetacular. No ano 735 a.C., no reinado de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, aquele reinado estava passando sobre uma ameaça iminente, e aquilo desolava o coração do rei. Mas então, o profeta Isaías traria uma mensagem do próprio Deus para o rei. Mas essa mensagem carregava um extraordinário milagre. Salve o rei! Profeta, o que te trazes aqui? Vem lhe trazer uma mensagem do nosso Deus. O Senhor dos Exércitos lhe diz: acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa daqueles dois restos de lenhas fumegantes, o rei Peca, filho de Remalias, e o rei Rezim. Por conta do ardor da ira deles, peça ao Senhor, o teu rei, que lhes dê um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, também fatigas o meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Quando jovem, alimentar-se-á de mel e manteiga, quando desprezar aquilo que é mal e aceitar aquilo que é bom. Na verdade, antes mesmo de desprezar aquilo que é mal e aceitar aquilo que é bom, será exterminada a terra ante os reis. Tu tremes. Uma virgem, um bebê, uma mistura de glória e assombro devem ter tomado o coração daquela virgem mulher. Quando o anjo lhe disse que de seu ventre sairia um bebê, mas não seria qualquer bebê. Mal sabia que ele era o Messias.
Senhor da terra e céu, te quero abençoar. Não há o que temer, de ti um filho virá. Jesus será seu nome, a promessa cumprirá. Ele é o Messias, filho do meu rei, vai ao mundo libertar e trevas dissipar. Ele é o Messias, Cordeiro Redentor, a verdade e vida é o Salvador. Deus, me pergunto por que me escolheu, mas sua vontade em mim pode cumprir. Com poder divino venha me cobrir, salvação a nós virá e nos libertará. Ele é o Messias, o filho do meu rei, vai o mundo libertar, trevas dissipar. Ele é o Messias, Cordeiro Redentor, a verdade e vida é o Salvador. Difícil entender o plano do meu Senhor, que deixa sua glória pra sofrer terrível dor. Ele é o Messias, o forte e grande eu sou. Cordeira de do meu rei, ele é o Messias. As palavras finais de Gabriel, para Deus não há impossível, ficaram soando no ar. Aquele momento parecia uma eternidade. E então Maria, escolhida, favorecida, bendita entre as mulheres, respondeu: que se cumpra em mim o querer de Deus. Ele é o Messias, libertar, Messias, a verdade e vida. Ele é o meu Ele é o meu Mas que fantástico, não é mesmo? Vamos voltar. No final do reinado do rei Ezequias, o profeta Miqueias, ele trazia uma mensagem para o povo contra toda a sua apostasia, todo o seu caminho mal diante de Deus, e alertando também sobre o cativeiro babilônico. E na sua mensagem haviam coordenadas bem específicas de onde viria o Messias.
Agora, reúnam suas tropas, ó filha das tropas. O líder de Israel será ferido em sua face com uma vara. Mas tu, Belém Efrata, de ti virá aquele que governará sobre todo Israel. E ele será nossa eterna paz. É engraçado como o reino funciona. É um pouco diferente até. É meio que um reino de ponta cabeça. Quem imaginaria que da menor das cidades, na manjedoura mais simples e humilde, quem imaginaria que aquele lugar seria o berço do Messias?
demonstrando todo o movimento de Deus, saindo do seu lugar e buscando aqueles a quem Ele ama, mostrando a sua perseverança no amor. O profeta Oséias, diferente dos outros, contemporâneo de Isaías e Miqueias, ele traz uma mensagem que talvez possa passar despercebido. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifícios às imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Eu ensinei Israel a andar, conduzido pela mão, mas ele não se deu conta de que era eu quem cuidava dele. Guiei Israel com meus laços de amor, tirei o jugo do seu pescoço, e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Um pequeno trecho, algo tão vago. Mas se você não compreendeu ainda, não se preocupe. Não se preocupe. Em breve, tudo que estava em oculto virá para a luz, porque Ele é o grande eu sou.
chegou o grande dia, o dia esperado, o auge, o dia em que o Cristo veio ao mundo. Então vamos começar a partir para o final dessa história. José, por causa de um decreto, ele teve que voltar à sua cidade natal. E adivinhem? Belém. E quem foi com ele? Maria, uma virgem mulher que estava esperando um menino. E naquele lugar eles não encontraram abrigo. Todas as portas foram fechadas para Jesus. Mas numa simples manjedoura, o Rei dos Reis veio ao mundo. Mas a história não acaba por aqui. Uma surpresa ainda era esperada. Salve o rei! Quem são estes que me saúdam? Apresentem-se. Pode-se dizer que somos astrônomos. Viemos lá do Oriente. E o que fazem aqui, em Jerusalém? Majestade, nós viemos para ver o menino. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Rei dos judeus? Aproximem-se. Basta. Rei dos judeus. Conselheiro, onde havia de nascer o Cristo? Meu rei, de acordo com a palavra escrita pelo profeta, o Cristo havia de nascer em Belém, de Judá. Rei dos judeus, Belém, Rei dos judeus. Muito bem, pois então vão e diligentemente procurai pelo menino. Mas quando o achardes, participai, para que eu também vá e o adore. Vão! Vejam, encontramos o rei dos judeus. Glórias a Deus, o Altíssimo. Bendito seja o rei. Esses homens que encontraram o bebê não chegaram de mãos vazias. Talvez você possa pensar que os presentes que eles trouxeram eram um pouco estranhos para um recém-nascido. Mas na realidade, não existia presente mais perfeito do que este. O ouro, representando toda a majestade e o eterno reinado de Cristo. O incenso, usado como sacrifício, demonstrava o sacrifício que somente alguém tão justo como ele poderia oferecer. A mirra, uma resina extraída de uma árvore, comumente misturada com alguns outros elementos. Ela poderia servir de anestésico e também era utilizada para embalsamar corpos. A plena revelação de que Cristo viria para retirar as dores desse mundo por meio da sua morte. Os homens que hoje nós conhecemos popularmente como os reis magos, por uma divina revelação, eles não voltaram para se encontrar com Herodes e dizer aonde o menino estava. Eles foram para suas casas por outro caminho. E na verdade, José, da mesma forma em sonho, um anjo declarou para que ele pegasse o menino, tomasse Maria e partisse para o Egito.
Agora eu gostaria que vocês se lembrassem de Oséias. Talvez agora esteja fazendo um pouco de sentido para você. E do Egito chamei o meu filho. O anjo alertara José para ficar naquele lugar até que ele voltasse novamente. E esse foi o glorioso dia, o dia em que Cristo veio ao mundo. Hoje, no mundo de terror, Ele oferece esperança. Para cada uma de nossas fraquezas, Ele oferece força. Num tempo de guerra, Ele oferece uma força incondicional, uma paz incondicional. E agora, neste lugar, Ele oferece amor a mim e a você. Nós não celebramos o Natal por conta de José e Maria, mas por causa do nascimento de Jesus. Mesmo eles, sendo pais de um recém-nascido bebê, também o recebeu como Salvador, assim como eu e você. Pois nesse exato momento, nós não estamos sozinhos. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é Senhor. Então, prepare o seu coração. Deixe entrar em sua vida o Senhor dos céus e da terra, a alegria desse mundo.
ainda tem mais. Essa história não acaba aqui. Jesus cresceu. Aquele bebezinho tão pequeno, ele cresceu. Desde a sua infância, ele já demonstrava ser um prodígio, espantando os mestres da lei com toda a sua sabedoria e conhecimento das Escrituras. Jesus, ele foi tentado, assim como você. Ele passou por todas as tentações possíveis. Mas o caminhar dele foi perfeito. Não errando em uma vírgula sequer da lei. Nem mesmo quando ele foi revelado o Filho de Deus e foi tentado pelo próprio diabo. Nos seus 3 anos de ministério, caminhando aqui na terra, Jesus curou, libertou. Jesus se alegrou, Jesus riu, brincou e chorou por um amigo. São tantas lembranças, são tantas memórias, são tantos milagres. Milagres tais que não existiriam livros suficientes nessa face de terra que pudessem conter todos eles. Extraordinário. Caminhando sobre as águas, alimentando multidões, multiplicando o pão. Ainda me lembro daquela multidão faminta, longe de casa, que queria ser enxotada pelos discípulos, mas que conseguiram lugar nos braços de Yeshua. São tantas multidões que o seguiam por onde quer que ele andava, seja na beira dos mares, no topo dos montes, apenas para ouvir e estar na presença do Mestre, para aprender com a sua sabedoria e com o seu reino de amor, graça e justiça. O caminhar de Jesus foi extraordinário. Mas na sua jornada também tiveram momentos de tristeza, momentos de dor. Na sua última ceia com aqueles que ele tanto amava, ele desejava ansiosamente aquele momento antes do seu sofrimento. Traído por um amigo, no Getsemane, a sua oração tão incessante gerou nele com aquela tristeza mortal, tornando o seu suor como sangue e escorrendo até o chão, como se estivesse purificando aquela terra. Preso como um malfeitor, negado por um dos seus mais íntimos. Yeshua foi levado como um cordeiro ao matadouro, e em silêncio ele foi, passando pela via dolorosa, carregando aquela cruz, aquele peso que somente ele, só alguém tão justo como ele, poderia carregar. E desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra, e o clamor do filho dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Mas o brado de vitória do inferno se calou
ao ouvir o filho declarar: está consumado. E eis que o véu do santuário se rasgou, do alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros. E onde está a morte, a sua vitória? Onde está? Pois Yeshua vive. O meu Senhor ressuscitou. E a esperança no coração dos seus discípulos amados se acendeu novamente. E ele subindo ao Pai, deixando uma grande missão para a sua igreja. Foram tantas as promessas, tantas profecias, não somente sobre o nascimento do Messias, mas sobre toda a sua jornada. E todas elas se cumpriram em Jesus. O tempo se passou, a igreja foi estabelecida. Houveram muitos períodos de guerra, de dor, sofrimento. E hoje estamos aqui, mais de 2000 anos. Todas as promessas foram cumpridas. Assim como o Filho veio, o Filho voltará. Como um raio que parte do ocidente e corta o oriente, assim Jesus virá. Virá sobre as nuvens, uma multidão de anjos cantando. Pois o Filho veio, e em breve o Filho voltará. Gerações se encontrarão.
está voltando.